Eu quero introduzir esse tema com vocês no capítulo 15 de Salmos. Os textos vão aparecer aí na sua tela, são somente 5 versículos e eu espero que você acompanhe comigo. Olha só o que diz o Salmo 15, versículos 1 ao 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Primeiro vamos ficar apenas nesse primeiro verso, certo? Eu quero dizer para vocês que há em todo ser humano uma pergunta essencial que permeia todo o nosso coração. Uma pergunta que está presente aqui no primeiro versículo de Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O homem sempre quer saber quem pode morar na presença de Deus. Quem é capaz, quem é suficiente de estar na santa casa divina. O que eu preciso fazer para estar perto de Deus? Essa pergunta mora no coração de todos os seres humanos. E as Escrituras têm a resposta para ela. Olha a resposta que é dada nos versos seguintes. O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o vizinho, e que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dono próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Certo? Então eu quero que você preste atenção. Qual a resposta dessa pergunta que está em todos os nossos corações? Como habitar na presença de Deus? O versículo 2 responde: aquele que vive com integridade e pratica a justiça. Eu quero que você decore bem esse termo, pratica a justiça. Aquele que pratica a justiça, ele é justo. Logo, somente o justo, o que vive em justiça, é o capacitado para viver na presença de Deus. Todavia, quem cumpre esses requisitos? Quem é capaz de viver uma vida de justiça plena, capaz de estar na presença de Deus? O pregador em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, responde. Ele é bem enfático ao responder essa pergunta. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra. Então ele está respondendo para nós. Quem é justo? Quem é digno de estar na presença de Deus? A Bíblia responde: ninguém. Porque não tem ninguém justo sobre a terra. Por consequência, ninguém é capaz de cumprir os mandamentos de Deus e ser justos. Pelo contrário, aquele que não é justo, ele é então injusto. Esse é o nosso veredito. Esse é o nosso slogan em nosso coração, em nossa testa. Nós somos cravados como os injustos, indignos de cumprir os requisitos para habitar na presença de Deus. Romanos 3:23 é claro sobre isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso nos separa dele e nos faz indignos de habitar na sua presença. Mas há uma possibilidade do homem sair desse estado de pecaminosidade e habitar na presença de Deus? Por si mesmo e por seus próprios méritos e obras, é impossível. Perceba esse texto de Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Olha esse texto. Ele está comparando o pecado em nós como a cor da nossa pele, como as manchas presentes no leopardo. O pecado é tão natural a nós, no ser humano, depois da queda, que nós não temos como tirar esse nosso pecado. Por nós mesmos, esse esforço é impossível, porque é de nós. Portanto, somos todos considerados indignos de estar no santo monte de Deus. Injustos, pois aquele que habita no monte de Deus é só os justos e vive em justiça. Então somos injustos e para sempre longe de Deus. Injustos. E por nós mesmos impossíveis de sair desse estado. Mas será que todos os homens realmente? Você pergunta para mim, será que todos os homens que pisaram nessa terra não teve ninguém? Eu conheço gente que doou todos os seus bens. Eu conheço gente que sempre foi à igreja. Mas eu vou dizer para você, só houve um justo sobre essa terra. E a Bíblia diz quem é esse justo. A Bíblia diz quem é esse justo. Será que não houve ninguém? Houve um. Vamos ver quem é. Hebreus 4:15. Perceba o versículo que vai estar na sua tela.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia está falando que houve um homem. Esse homem pisou na terra e esteve no meio de nós, e ele em tudo foi tentado também. Mas uma coisa diferenciou ele, ele não teve pecado. Sabe quem é este homem? Jesus. Ele ao mesmo tempo que era 100% Deus, ele era 100% homem, como nós vemos nas nossas aulas de Cristologia. Sendo assim, Jesus, que nunca teve pecado, é o único capaz de ter o status de justos. Veja, lá em 1 João 2,1 ele é chamado dessa forma, de o justo. Portanto, digno de habitar na presença de Deus, de acordo com Salmo 15. Lembra-se, Salmo 15 diz que aquele digno de habitar no santo monte é aquele que pratica a justiça. Mas quem que pratica a justiça sem nunca pecar? Jesus Cristo. Logo, só ele é digno da presença de Deus. Nós não somos. Nós não somos. Interessante, não, legal tudo isso. Eu sei que Jesus é santo, eu sei que Jesus é perfeito, mas o que isso muda para mim? Visto que sou pecador e estou afundado no lamaçal da miséria do pecado. Que adianta só Jesus ser considerado justo, mas isso não me afeta? É aí que você se engana. Aí que entra a maravilha da pregação do Evangelho. Evangelho significa boas notícias. E essa de fato é a melhor notícia que você vai receber na sua vida. É o que eu vou te passar agora. A boa notícia do Evangelho é que tudo que Jesus fez em seu ministério, na cruz e na sua ressurreição, implica em boas notícias para a sua vida e para essa triste realidade em que vivemos. O que Jesus fez traz boas novas para você. E qual maravilha é essa? A maravilha do Evangelho é que Jesus compartilha dessa sua justiça com todos os pecadores que têm fé nele. Eu vou repetir, a maravilha do Evangelho é que Jesus compartilha a sua justiça com os pecadores que têm fé nele. Olha o texto de Isaías 53, versículo 11, que vai aparecer na sua tela. Diz o seguinte a respeito de Jesus, esse é um texto profético. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, perceba, servo com S maiúsculo, o justo, com J maiúsculo, com o seu conhecimento ele fará o quê? Justificará a muitos. Perceba que o servo que é justo, ele não vai ficar com a sua justiça só para si. Ele vai também justificar a muitos, levando as suas iniquidades. O que Jesus faz é que ele compartilha a justiça que ele tem, o status que ele tem com você e comigo. O que significa então justificação? E por que essa doutrina é tão importante? Grandes homens lutaram por causa dela. Eu vou explicar para você o que significa justificação. Justificação é o ato de Cristo, por sua graça, imputar a sua justiça na conta dos pecadores. Justificação é o ato de Cristo, por sua graça, imputar a sua justiça na conta dos pecadores. O que significa imputar? Imputar significa considerar como se fosse de outra pessoa. É colocar na conta de outra pessoa. Em outras palavras, o que Jesus Cristo faz é pegar o seu status de justo, de santo, de perfeito, de homem sem pecado e colocar esse status por cima de nós. Perceba que ele é o justo e agora nós somos justos, então assim ele nos justificou e por isso que chama a doutrina da justificação. Olha a linguagem usada por Paulo em Gálatas 3:27, é esplêndida. Paulo diz o seguinte: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Cristo vos revestistes. Olha só, Paulo coloca aqui uma caracterização de que como se fossem as roupas de Cristo vindo sobre nós. As roupas sujas, manchadas de pecado são arrancadas fora e Jesus Cristo coloca-nos as suas roupas de justiça brilhantes como a neve. E por que isso é importante? Porque todos nós um dia vamos comparecer no tribunal do juízo no fim dos tempos. Leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E iremos responder por todas as nossas atitudes. E naturalmente, quando nós nascemos, todos os homens recebem o status de quê? De injusto, porque todos pecamos. Mas em Cristo, nosso veredito é mudado.
As roupas de Cristo vêm para nós e nós somos então considerados, em vez de injustos, somos considerados justos. Quando o Pai olhar para nós e nos julgar no tribunal do juízo, Ele não verá as nossas próprias obras, nosso próprio pecado, nossa própria injustiça, mas Ele verá em nós o seu próprio Filho. E quando Deus bater o martelo, o meu veredito será de justo. Porque o que Cristo fez por mim foi o quê? Me justificar. Novamente, por isso, doutrina da justificação. Uma das mais importantes das Escrituras e mais belas. E você se pergunta, como então você recebe isso? Que linda maravilha, que linda notícia, mas como você se apreende dessa justiça vinda de Cristo? Romanos 5, capítulo 1, diz o seguinte, veja o versículo. Justificados, pois. Olha só, somos justificados, recebemos a bênção de Jesus Cristo, da sua obra, mediante a fé. Mediante a fé. Nós obtemos Cristo Jesus e abraçamos e recebemos essa justiça quando temos fé em Cristo Jesus. E dizer que ter fé em Cristo Jesus é implicar que você não tem fé em si mesmo. O que isso quer dizer? Você não confia em si para ser salvo. Você olha para Cristo e confia nele. Ter fé em Cristo implica que você não tem fé em si mesmo. Ou seja, você olhou para si mesmo e viu sem opção, sem saída. Tentou conseguir a salvação e a justificação somente pelo que você faz, por quem você é. E você desiste disso, então corre para Cristo. Isso é ter fé em Cristo Jesus. Então, assim, tendo status de justos agora, podemos voltar para o Salmo 15. Abra lá comigo, versículos 1 e 2. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça. Nós praticamos a justiça naturalmente? Não. Mas Jesus Cristo, ele foi justo. Então, ele vem e coloca essa justiça sobre nós. E nós somos considerados este homem digno de estar na presença de Deus. Por causa nossa? Não. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a bela notícia do Evangelho. Essa é a doutrina da justificação, que deve encher o seu coração de alegria. Que belas palavras do Evangelho é essa que vem para salvar a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, cuide da sua vida e espero que você tenha entendido tudo que nós falamos. Deus abençoe você nesse curso e nessa aula. Até mais.